Olá, olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui hoje em mais um capítulo, quinto capítulo ou o quinto princípio para tornar o nosso jardim um jardim protegido. Não se esqueça que nós demos nas aulas anteriores a explicação de que o lugar onde Deus pôs o homem, o jardim no Éden, tem dois significados. Jardim significa lugar protegido e Éden significa lugar prazeroso. Então Deus fez o homem para que a sua casa, que a família estivesse num lugar protegido e ao mesmo tempo um lugar prazeroso. E como é que a gente mantém a nossa casa protegida, a nossa casa um lugar prazeroso? Exatamente com esses princípios que nós temos trabalhado durante esta semana, a casa de Adão. Nos tornarmos na casa de Adão no plano original, no princípio, quando Deus criou com a intenção, com o sonho, com o propósito de plantar o homem dentro daquele lugar. E hoje nós vamos para o quinto princípio. Nós vamos estar estudando hoje um princípio. Hoje está demais. E por estar demais, eu quero pedir a você, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, Marcos J. Joaquim, está bem aí na descrição, bem aí aqui embaixo. Traz mais gente para seguir a gente, o que é bom para você, é bom para quem você ama. Então eu quero que você também, além de clicar para se inscrever, clica no sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos novos, materiais novos que nós vamos estar sempre lançando por aqui e pela minha outra rede social, que é o meu Instagram. Então, além de se inscrever, eu peço que você acione o sininho, eu peço que você aperte no aviãozinho aí para mandar para tudo quanto é gente que você ama, que precisa ouvir o que você está ouvindo, para participar desta aula de hoje e das outras aulas, participarmos deste mini curso sobre como termos uma família ajustada com os princípios do reino, amém? Eu posso contar com você colaborando comigo e nos ajudando a alcançar este nível de imaturidade familiar que nós temos assistido por aí. Queridos, não tenho dúvidas alguma de que somente através de uma restauração familiar pelos princípios do reino de Deus é que nós daremos jeito à nossa geração para o louvor da glória dele. Eu quero orar com você depois desse pedido para que os céus se mantenham liberados sobre a nossa vida em nome de Jesus. Vamos lá? Pai, no nome de Jesus, nós entregamos nas mãos do Senhor esse tempo e te pedimos, Espírito de Deus Altíssimo, que mais do que uma aula, Senhor, nós tenhamos aqui uma revelação dada do céu para que a nossa casa se torne de fato uma casa protegida, um lugar prazeroso, para o louvor da tua própria glória. Pai, ajuda-nos nesta quinta aula, Senhor Deus. Nós submetemos a nossa mente debaixo da autoridade da tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pegue o seu principal material didático, que é a Bíblia Sagrada. A minha já está aberta aqui. Pegue aí o seu caderno, pegue aí uma caneta, para a gente começar a nossa aula, baseado no capítulo 2, versículo de número 19 de Gênesis. O quinto princípio, Gênesis capítulo 2, versículo de número 19. Está escrito assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Queridos, um dos principais fundamentos e princípios que eu estou trabalhando aqui, de todos esses, talvez esse seja um dos que mais me desafia. E anote aí já de início, tá? O princípio, como quinto princípio, o princípio da responsabilidade. Tá? Da responsabilidade. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor Marcos, na terceira aula nós não estudamos o princípio do compromisso, na quarta do limite, agora vem com responsabilidade. Sim, compromisso é uma missão que eu tenho, responsabilidade é que me faz cumprir a missão. Compromisso é algo que eu agendo, é algo que eu escrevo,
mas a responsabilidade faz com que eu tenha a execução daquilo para o qual me propus a fazer. Desde o momento que você se torna pai, você tem um compromisso, mas você pode ser um pai irresponsável. Desde o momento que você se torna mãe, você já tem um compromisso como mãe, mas a irresponsabilidade materna vai fazer com que haja uma filha, um filho órfã de pais vivos, como digo no meu livro Flechas na Aljava. Então nós estamos precisando que esse combustível chamado responsabilidade, e quando eu falo de responsabilidade, eu falo de algo que Deus delegou à minha competência humana, inspirada por sua divindade, para que eu possa executar e cumprir com o meu compromisso. Deus deu um compromisso ao homem na nossa terceira aula, lembra-se disso? Qual era o compromisso que Deus deu a ele? Guardar e lavrar o jardim, ou lavrar a terra e guardar a terra. Nós estudamos sobre isso, mas agora Deus vem com uma responsabilidade nesse quinto princípio, na nossa penúltima aula desta semana, para nos dizer aqui, neste dia, que vai, essa palavra que vai regar a sua vida, que Deus está chamando você para encher o seu tanque deste combustível chamado responsabilidade. Queridos, Deus não trabalha com irresponsáveis. Existe a parte que te cabe. Não está escrito na Bíblia, faça da tua parte que eu te ajudarei. Mas um princípio é certo, de que a parte que nos cabe, Deus não faz. Então, o que foi que o texto está nos dizendo? E hoje, muita coisa vai ser descortinada no seu entendimento. Muita coisa vai ser descortinado na sua maneira de entender determinadas consequências que estão acontecendo pela ausência de responsabilidade. Compromissos e responsabilidades são pessoais e intransferíveis. Deus deu um compromisso ao homem, uma responsabilidade para ele. Deus deu um compromisso à mulher, uma responsabilidade para ela. Essa responsabilidade, eu repito, é o combustível que faz com que eu possa cumprir o compromisso para o qual eu fui designado. O que está escrito no capítulo 2, versículo 19, um dos textos mais lindos para mim do livro de Gênesis? Diz assim, que o Senhor disse para ele, olha, do suor, eu estou lendo o capítulo 3, no versículo 19, está escrito assim, 2,19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe todos eles ao homem. Agora, olha o detalhe que chama-nos a atenção. Trouxe todos eles ao homem para ver como este lhe chamaria. Deus trouxe todos os animais e disse, agora dê nome você. E a ordem foi, o nome que você der, este será. Então, queridos, existem nomes que são nomes pessoais, existem nomes que são nomes funcionais. Que nome você dá ao seu esposo? Que nome você dá à sua esposa? Que nome você dá aos seus filhos? Que nome você dá aos seus pais? Que nome você dá à sua casa? Que nome você dá à comida que você come? Porque é interessante que Deus trouxe esses animais aos homens para ver. Deus estaria ali presente, vendo que nome que ele daria. Às vezes os nomes que nós damos à nossa casa é chata, marido chato, mulher chata, filhos perturbados, incompreensíveis. Nós estamos às vezes taxando nomes, e é interessante um detalhe nesse texto que me chama a atenção. A Bíblia diz que Deus chamou, ou seja, Deus estava perto de Adão quando os animais chegaram. Então eu quero sacar de dentro deste texto algumas questões, mas uma coisa te deixando claro, qual é o nome que você dá à sua casa. O nome que você der, esse será. Então trate de mudar a linguagem no presente para qualificar um futuro desejável. Pare de falar determinadas coisas que não estão contando com a presença de Deus, a presença inspiradora para que o nome seja dado certo. Queridos, para alguns, o Getsemane foi o lugar da traição, para outros foi o lugar da decisão. Nós vamos estudar isso ainda, ok? No próximo capítulo vamos trabalhar sobre isso, mas eu quero que você atente para esse detalhe que é importantíssimo que você compreenda. Então vamos lá. Eu quero que você atente para isso. Anote aí alguns princípios embutidos neste texto. Palavras
modificam contextos. Você pode anotar isso nessa nossa aula. Palavras modificam contextos. Ok? Palavras modificam contextos. A gente precisa entender que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 1, um texto já bastante conhecido, mas vale a pena a gente estar recapitulando. Diz assim em Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que a Bíblia está dizendo? Que existem palavras que mudarão o contexto, ok? Porque a resposta branda desvia o furor. Se desvia o furor, é porque o furor já estava se endereçando, estava se destinando a um determinado lugar, a um lugar específico, mas a palavra muda. Por isso que a Bíblia também fala, no mesmo livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo de número 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e comerá do seu fruto aquele que bem a utiliza. Come do seu fruto aquele que bem a utiliza. Então, o que Deus está nos falando neste nosso quinto princípio é sobre o uso da nossa linguagem, a palavra de Deus que muda o contexto, a palavra liberada. Lembra-se das 4 vozes de autoridade, onde necessariamente nesta ordem a voz de autoridade da palavra falar o que a Bíblia diz. Então veja bem, as palavras que eu libero no presente influenciam no futuro que eu espero. Você pode anotar isso? As palavras que eu libero no presente influenciam no futuro que eu espero. Ok? Anote isso aí, por favor. São coisas que você e eu precisamos estar o tempo todo entendendo essa realidade. Se você e eu não conseguirmos alcançar essa realidade, querido, certamente nós vamos perecer. Qual o tipo de linguagem que nós estamos tendo? Vou ler mais um texto com você aqui, tá? Se você quiser anotar e abrir comigo também, em 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá? Vamos ver o que está escrito em 1 Reis, capítulo de número 17. Tem algo que nos ensina muito aqui, com relação ao uso desta palavra. Vamos lá? Pronto. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, diz assim: Então disse Elias, o tesbita, dos moradores da terra de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, eu estou liberando uma palavra que vai mudar o contexto. Agora você vem comigo para o capítulo 18, versículo de número 41. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ou seja, segundo a palavra de Elias, não choveu. Segundo a palavra de Elias, choveu. As palavras que nós liberamos podem provocar sequidão, esterilidade, mas as palavras que nós liberamos inspiradas em Deus, elas também podem promover chuvas que fertilizem, queridos, que fecundem o território da nossa existência. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, assim como a chuva cai do céu e para lá não volta, sem antes encharcar a terra, fecundá-la, dando semente ao que semeia e pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Deus está dizendo o seguinte, que a palavra que sai da sua boca fertiliza, fecunda o lugar onde foi plantado. Então, queridos, vai brotar, vai frutificar segundo a palavra liberada pelo Eterno, da mesma forma como Deus quer que sejamos semelhantes a Ele. Primeira aula do princípio, nós estudamos sobre o princípio da identidade. Deus quer que nos pareçamos com Ele da mesma forma. Passe a declarar na sua casa, no seu casamento, sobre seu esposo, sobre sua esposa, sobre seus filhos, sobre o seu lar, sobre o seu jardim, aquilo que de fato Deus quer que aconteça nele, aquilo que Deus quer que venha a estar plantado nesse processo dentro da sua casa, ok? Não se esqueça, eu repito, as palavras que eu libero no presente
elas influenciam no futuro que eu espero, ok? Não se esqueça desta realidade. Então veja bem, eu quero que você entenda que a presença de Deus foi quem garantiu a inspiração de Adão. Adão colocou o nome, aqui na nossa linguagem, do leão, do tigre, da girafa, do rinoceronte, todos os animais que ele havia posto nome, Deus estava presente. Então a presença de Deus é a certeza da inspiração certa, porque a ausência dele nos faz usar da nossa humanidade vazia, e a nossa humanidade vazia, ela é propensa a agir de acordo com a aparência daquilo que nós estamos vendo e não de acordo com aquilo que de fato o é, ok? Mas assim como a presença de Deus garante a inspiração certa, certamente a ausência de Deus vão promover palavras de morte. A ausência dele vão promover palavras que estão adoecendo o contexto. Analise o capítulo 24 do livro de Lucas. Vinham 2 discípulos no caminho de Emaús, e os 2 estavam conversando sobre morte, os 2 estavam conversando sobre tristeza, os 2 estavam conversando sobre as notícias da sexta-feira, ignorando a revelação do domingo. Então, quando Jesus se aproxima, o papo muda, porque a ausência de Jesus, a ausência de Deus, promove um assunto ou palavras de morte, mas a presença dele, consequentemente, vai inspirar palavras de vida, ok? Toda conversão, ela exige uma confissão, já percebeu isso? No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, a Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Você precisa começar a ter confissões em conformidade com aquilo que Deus quer que você confesse, que você fale. Essa é uma realidade, queridos. Por isso que a Bíblia fala que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, Provérbios 28, 13. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mesmo que você fale algo que não está de acordo com os céus, se a presença de Deus for uma realidade, ele se incumbe de consertar e dizer, é deste modo que você deve falar. Então, não se esqueça nesse princípio que nós estamos estudando. Deus está perto, querido, e ele está observando as palavras que nós temos dito. E o nome que você der, esse será. Isso tem algo que gera muito temor, mas ao mesmo tempo gera muita esperança. Se a Bíblia está dizendo que o nome que ele desse, esse seria o nome, então isso pode ser tanto pelo aspecto negativo quanto pelo aspecto positivo. Assim como deram a notícia para Jesus dizendo, Lázaro morreu, Jesus declara dizendo, Lázaro, meu amigo, dorme. Então nós temos que entender essa questão, que nós precisamos fazer declarações que estão em conformidade com aquilo que Deus está vendo e não com aquilo que as nossas vistas estão vendo, com aquilo que Deus está enxergando e não de acordo com a visão humana. Como é que Deus está vendo? Quando Jairo pediu a Jesus, e é uma das casas que nós vamos estudar, quando Jairo pediu a Jesus que fosse até a sua casa, ele olhou para todo mundo chorando ao chegar lá e disse, não chorem, a menina não está morta, ela está dormindo. Riram-se dele. Muitas pessoas estão talvez rindo e debochando de coisas que nós estamos falando porque elas não estão vendo, mas nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que cremos. O nome que você der, esse será. Tome cuidado para não dar nomes à sua casa que não estão de acordo com a inspiração de Deus. Tome cuidado para não dar nomes à tua família que não estão em consonância com aquilo que Deus está querendo que a gente faça. Diga para Deus, Deus, é dessa forma que eu estou vendo, e quem sabe Deus vai falar, não é esse o nome é esse. Pastor, me dá uma base bíblica, eu te dou uma base bíblica. Lembra-se de Jacó? Quando Jacó luta com o anjo pergunta, qual é o teu nome? Ele fala, Jacó, ou seja, enganador, usurpador. E ele falou, não se chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porque como príncipe lutastes e prevalecestes. Eu quero que você entenda que nesta aula Deus está falando a mim e a você. O nome da sua casa não será de acordo com aquilo que você está vendo. O nome da sua família, o nome do seu casamento será de acordo com aquilo que eu estou
vendo, não nas circunstâncias, porque a visão de Deus não é circunstancial, a visão de Deus é no plano de eternidade. Foi por isso que Deus aproxima-se de Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, homem valente. Nós temos que ver não a circunstância, mas ver como Deus está vendo, falar como Deus está falando. O nome que você der, este será. Então, acho lindo quando o texto diz que Deus chamou tudo que Ele criou e deixou a responsabilidade para que Adão desse o nome. Assuma a responsabilidade de dar nomes certos. Assuma a responsabilidade de dizer: existe a parte que me cabe, nem tudo será Deus, nem tudo será Deus. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa sozinho na minha vida, mas Ele me dá a honra de ser participante daquilo que Ele quer fazer. Dê o nome certo, porque o nome que você der, esse será. Graça e paz, que o Senhor te abençoe, traz mais gente para seguir a gente, espalhe esse vídeo por aí, se isso foi relevante para você, porque tem muita gente por aí dando nome errado às coisas certas, dando nome certo às coisas erradas. Que Deus esteja presente para nos inspirar. Não se esqueça, o nome que você der, esse será. Graça e paz, e até amanhã. Não se esqueça, 7h30 da manhã, vídeo novo, para que a nossa casa seja uma casa de fato trancada contra as mazelas do maligno, mas liberada para a atuação do Espírito Santo, uma casa protegida, um lugar de prazer. Graça e paz.